É, porque tem isso também, né? Eu não sei se isso tem em absolutamente todo o clube, mas o São Paulo tem uma quantidade, assim, vamos dizer, elevada de conselheiro vitalício, né? O cara só Exato. sai dali morto, Exatamente. literalmente. Eu acho O cara que não é vai... tão comum, não. É, pois é. E você sabe que lá, eu tava conversando com o conselheiro da oposição e eu perguntei pra ele por que caiu tanto o nível, né? Porque os conselheiros do São Paulo, antigamente, eles eram assim. Os empresários, ser conselheiro do São Paulo era por ideal. Não era motivo de orgulho. Não, eu quero ajudar, eu tô aqui, vou fiscalizar, eu quero que o São Paulo continue grande. E esse conselheiro me explicou o seguinte, que hoje, boa parte dos conselheiros do São Paulo tem, sendo conselheiro do São Paulo, o ápice da vida deles. Então, ser conselheiro do São Paulo, na cabeça de alguns conselheiros, é o ponto máximo da vida deles, onde eles vão chegar. Porque eles vão poder mostrar pro amiguinho no churrasco que eles são conselheiros. Ó, tá aqui na carteirinha. É um cargo de status. É o de status, Então, eles se apegam a esse cargo de todas as formas. E fazem qualquer coisa para se manter nesse cargo. Então, já foi o idealismo do São Paulo. Então, não está preocupado com o São Paulo. Ele quer a carteirinha para mostrar. Ele quer... Aí você consegue um cargo ali de diretor de esporte de raquete. Aí você, entendeu? Então, Ele quer a foto na votação. aí uma vaguinha no estacionamento em dia de jogo. Então, isso vai... O nível das pessoas do São Paulo despencou. Então a gente vê, olha o presidente do Conselho Deliberativo ontem, olha a figura dele dando uma entrevista coletiva. É patético, é patético. A gente tem o Belmonte, diretor de futebol. O cara também é uma figura que dizem que, como ser humano, assim, é um cara bacana, mas o meu porteiro do prédio também é bacana. Eu não quero ver ele como diretor de futebol do meu clube. Então o nível foi caindo. E agora a gente está vendo o nível do Schwartzman, o nível da Mara, o nível do Dedé Mocó, do social, o nível das pessoas. Como baixou o nível. E aí, com essas pessoas com nível tão baixo, subterrâneo, e eu não estou falando nem da questão de denúncia, eu estou falando só da capacidade profissional. Sim. Exatamente. Um Carlo Magno, que é CEO e nunca administrou nada na vida, é CEO do São Paulo. Então a gente vê o que está acontecendo há 15 anos e não é à toa, não é por acaso. E eu acho muito louco, porque desses todos aí, se eu vou pegar, provavelmente nenhum tem experiência em futebol. Nada. Todos têm experiência em São Paulo e falam, como assim eu não sei? Eu tô há 12 anos no clube de isso, futebol. é. Só que, você falou, às vezes ele tá com cargo no clube social, mas não, eu estou no clube de futebol de São Paulo. Então é muito triste. E o que é pior, assim, até essa votação não tinha perspectiva nenhuma. E o problema é o seguinte, o pesadelo não acabou ainda. É. Os caras estão se articulando, porque agora os sócios que decidem. Então esse Dedé aí, que eu chamo carinhosamente de Dedé Mocó, que é um cara lá do forte do social, ele está se articulando com o ontem presidente do Conselho Deliberativo e com o Casares junto aos sócios. Por isso que ele não renunciou ainda. Ele acha que ele ainda tem uma chance de sobreviver? Claro. Por isso que ele não renunciou. Então era isso a nossa dúvida, né? Porque o que acontece? Se ele renuncia, se ele sofre impeachment, vai ter uma votação agora, que deve acontecer no começo de fevereiro. Se ele sofre impeachment, se os conselheiros, a maioria dos conselheiros, decide que ele sai, ele perde todos os privilégios políticos. Ele sai, ele não pode mais se candidatar a nada, ele perde todos os cargos, ele perde e sai moralmente mais desprestigiado. Todas do que as nunca. boquinhas. O primeiro presidente da história do São Paulo a sofrer impeachment. Se ele renuncia, não acontece nada com ele. Ele pode voltar candidato em 2030 para ser presidente de novo. Outro erro no estatuto. Que é o que aconteceu com os outros. E aí o que outros. acontece? Aí ele renunciando, ele vai fazer parte do Conselho Consultivo, que é formado por ex-presidentes. Por exemplo, o Aidar, se ele quiser, ele pode tentar a eleição. Exatamente, ele tá lá, ele faz parte do dia a dia, ele decidiu. O Aidar estava na reunião do Conselho Consultivo, que achou melhor não chamar o impeachment, porque não tinha muita prova, ele achou melhor. Então, por isso que ele não... Só que por que ele não renunciou ainda? Porque ele ainda está articulando, junto com os sócios, vendo o clima dentro do clube, para ver se ele consegue reverter essa situação. Então, o pesadelo não acabou ainda. O pesadelo Casares não acabou. Só que o que acontece? O que é pior ainda? O presidente que entrou agora, o Massis, que é um senhor de 80 anos... Cara, só uma coisa, é porque eu já vi falando o nome desse cara 1000 vezes. Escreve Harry, mas eu vi o povo falando Arra. É o quê? Cada um fala, mas é Harry Massis. Harry. Aí, eu falo Massis. Aí, o que acontece? E a gente, nós torcedores, a gente estava cobrando muito já, tem que demitir o Carlo Magno imediatamente, expulsar o Schwartz, expulsar a Mara, fazer, sabe? Uma limpa. Faz uma limpa. Só que como que ele vai fazer isso se o Casares pode voltar daqui 20 dias? Ele pode voltar. E aí você vai demitir o Carlo Magno, ele vai trazer de volta. Você vai demitir o Rui Costa, ele vai trazer de volta. Então, o presidente ainda está de mãos atadas, entre aspas. Não tem o que fazer ainda. Não tem que esperar acabar esse processo todo. Só que o que eu fico preocupado, eu fico imaginando, agora que a gente sabe como é que funciona os bastidores do São Paulo, como está sendo feita essa articulação dentro dos sócios.
Ah, eu te dou carteirinha, É. eu te dou o quê? Qual é a articulação? Você vai convencer o sócio que o Casares é gente boa, que tem que continuar presidente? Então, eu não sei, ainda está indefinido. Eu acredito que, pelas informações que eu tenho, o clima para o Casares não é favorável. Né? A gente viu protesto de sócios dentro do clube com faixas estendidas, mas não dá para a gente dimensionar, não dá para a gente saber o que vai acontecer. Só que o que eu acho que precisa acontecer urgentemente é uma definição. Sai ou não sai? Eu quero que saia. E o exemplo? Via impeachment, né? Se ele sair via impeachment, por exemplo, quais são os próximos passos? Tem É uma eleição no final eleição, do ano. Tem eleição no final do ano. independente disso, tem eleição. O Massis fica até o final no mandato. Ah, então ele até o fica. final, fica até o final. O Casares sai, ele fica até o final e no final do ano tem eleição. Porque assim, não tem nem como falar que confia nesse cara que vai ficar, porque ele era vice-presidente Ele era dele, vice né? do Casares, O que Então, acontece? Porque aí que tá. Esse cara era vice do Casares, ou seja, na verdade todo mundo faz Tá parte junto. do mesmo É. pacote. Todo mundo é o mesmo pacote. Só que as informações que eu tenho, como o Casares é um cara centralizador, egocêntrico, o vice-presidente do São Paulo, não só de agora, mas já há muito tempo, é um cargo figurativo. Entendi. Tanto que esse presidente não sabe de muita coisa que está acontecendo. Ele mesmo falou isso. Ele falou, cara, tô afastado, você No sabendo dia a das dia, coisas ele não. nem conversava com o Casares. A minha dúvida é se ele sabia do que está acontecendo nos bastidores. É isso que eu fico preocupado. Mas o dia a dia do São Paulo ele não sabe mesmo, porque o Casares nem deixava ele participar. Não era naquela turminha ali. Só que ele também tá de mãos meio que amarradas, porque precisa esperar definir a situação toda. O que é a única. Eu fiz uma lista de 5 pedidos para ele. O primeiro é pagar jogador. Paga os caras. Não, você Não, não é. paga jogador Tá hoje em devendo- dia, não tem Acabou, como. Ontem, velho, o acabou. CEO do Atlético Acabou. deu uma entrevista que a primeira coisa que eles colocam na lista é pagar os funcionários. Paga Se jogador, você não pagar velho. funcionário e jogador, irmão, esquece. A gente discute muito Esquece. isso lá no canal assim. Ah, pô, tem que pagar, os caras estão fazendo corpo mole. Aquele 6x0 do Fluminense. Não, aquilo lá não existe. Não, Não, assim, o Luiz Pô, Gustavo... que da hora que ele falou isso, porque se ele não fala mas também... mas é o que acontece. Muita gente considera o Luiz Gustavo um herói. Eu não, Não, considero. não é Não, herói. então, Não exatamente, é ele não tava jogando também, pô? Ele tomou de Não, 6, é, agora ele tomou. tomou de 7 Não da é Lua, ele herói. tomou de 6. Ele Mas também também fez o teve corpinho que ter- mole dele. mas botou o dele na reta, né? Mas o dele na reta que ele colocou era por salário atrasado. Aham. Era por salário atrasado. Tanto que ele fala assim, já tá acontecendo coisa faz 2 anos aqui, que não pagam. 2 anos aqui, ninguém dá cara a tapa pra explicar. Então eu não acho ele herói, porque Não, ele não é abriu, herói. não abriu nada, ele tava reclamando de salário atrasado. E fez corpinho mole junto com os outros pra tomar de 6. E o torcedor não tem nada a ver com isso, não tem que sofrer essa humilhação porque não paga o salário pros caras. E eu discuto muito isso, sou muito bombardeado também, porque eu falo que um jogador de futebol que não recebe 400 mil por mês é diferente de um pai de família que Com não certeza. paga aluguel com salário atrasado. Claro. Não tô justificando, nem passando pano, tem que pagar o jogador. Você não contrata, você tem que pagar pro cara. Só que eu acho o seguinte, vai muito do profissional. Então, não estão pagando? Tá, eu vou falar pra imprensa. Vamos formar um grupo aqui, eu, você, e fulano, vamos lá no blogueirinho, cobrar dele? Vamos falar pra imprensa que a gente não recebe há 3 meses, que a torcida tá enchendo o nosso saco aqui? Vamos cobrar esses caras? Vamos falar o que tá acontecendo? Sim. Então, Eu eu lembro vou que o fazer- Atlético fez isso, lembra? Então. Ele chegou no CT com os bolsos pra fora, Isso. aquela coisa Não, lá. e vazou, né? É, Então, eles que vazaram pra vamos- imprensa. Exato. É. Vamos tirar o pé da dividida, então, enquanto não pagarem? Peraí. Então, eu sou médico, não estão me pagando. Trabalho no hospital, chega o médico e fala, deixa eu morrer, não estão me pagando. Uhum. Porra, não é assim, entendeu? Só que eu falo, paga os caras, paga os jogadores. Porque no São Paulo, essa destruição toda causou o seguinte, o São Paulo é um clube sem comando, já há muito tempo. Quem manda no São Paulo são os jogadores. Eles que mandam. Eles que decidem o treinador, eles que contrataram o Diniz, é assim, eles que decidem. Hoje também, hoje continua do mesmo jeito. Porque o Belmonte não cobrava ninguém cobra, eles não são cobrados. Então, se eles decidem, a gente não está recebendo salário, e aí? Então, precisa pagar e precisa cobrar esses caras. Os caras já não cobram. Que moral que vão ter pra cobrar se estão devendo 3 meses de salário pros caras, velho? Não, e hoje em dia, a gente sabe como é que funciona o futebol. O cara fica sem receber, liga pro empresário dele, o empresário na hora já tá procurando outro clube, Não, cara. e É o na jogo- hora, o é jogador, assim. ele Ou é- solta na imprensa, ele é né? mais O mal treinador é acostumado. ruim. Não, por isso que quando- Ele é mais mal acostumado, o jogador. É, hoje. sim,